Boa Vamos noite a sim. todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa edição das Conversações Indispensáveis Sul-Americanas. Com hoje nosso convidado especial, o professor doutor André Regis de Carvalho. Só para dar um aviso inicial, que está tendo tradução simultânea para o espanhol. Então, todos que desejarem podem acessar essa opção aí no seu dispositivo. Vou começar me apresentando. Eu sou Renan Apolônio Silva, sou advogado, participei do Seminário Sudamericano 2018, organizado pela Fundação Roble del Sur, e desde esse momento sempre estou colaborando em tudo que me pedem com os eventos dessa fundação. Vou apresentar um pouco mais sobre essa fundação. A Fundação Roble del Sur foi criada a partir do Grupo Roble, formado por argentinos e estadunidenses com vínculos com a América do Sul, e cujo propósito é promover a participação na esfera pública de pessoas com valores e princípios comuns, como o desenvolvimento de pessoas e grupos vulneráveis por meio da educação e do empreendedorismo, a participação política e cívica de cidadãos para fortalecimento da democracia nos países sul-americanos, etc. Hoje, a Fundação conta com representantes em todos os países da América do Sul. E, se bem que seus fundadores são membros e amigos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Fundação atua de forma independente e tem realizado iniciativas com apoio de distintas organizações amigas, como a Universidade Brigham Young, de Utah, Estados Unidos, a G. Reuben Clark Law Society, uma associação internacional de juristas que defende liberdade religiosa, serviço pro bono e ética profissional, a United Religious Institution, a organização que promove diálogo interreligioso, entre outras instituições regionais e locais. Algumas dessas ações incluem seminários internacionais para jovens acadêmicos e profissionais, encontros de diálogo interreligioso, cursos de empreendedorismo, palestras e debates sobre temas socialmente relevantes, como educação e saúde pública, direito à vida, migração, combate à discriminação, entre outras. E hoje, nessa edição, temos um tema especial que é a educação. Né? Vou fazer uma pequena apresentação sobre o tema. Quais são os desafios para a educação na América do Sul, depois de um ano de pandemia do Covid-19, com escolas fechadas, aulas online, dificuldades de conexão e adaptação às aulas, tudo isso somado a crises econômicas e emocionais, porque passam muitas famílias. Como recuperar a educação na América do Sul, não só para voltar ao nível de 2019, mas para alcançar um nível de excelência? Para nos ajudar nesse debate, a compreender essas questões, temos hoje o professor André Regis de Carvalho. Vou fazer uma breve apresentação sobre ele. Ele é formado em Direito e Administração de Empresas, possui um mestrado em Ciência Política e um doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, um segundo mestrado e um doutorado em Ciências Políticas pela New School for Social Research, Nova York, Estados Unidos, como bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Atualmente trabalha como professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, nos cursos de Direito e Administração, desde 2010, tem ensinado em outras universidades. Anteriormente, serviu como membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e como diretor nacional do Instituto Teotônio Vilela, a fundação do Partido da Social Democracia Brasileira, e como presidente desse instituto no estado de Pernambuco. Atuou também como vereador da cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, por 2 mandatos. No exercício desse cargo, serviu como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, além de encabeçar um projeto, em conjunto com sua equipe, de visitar todas as escolas da prefeitura para inspecionar as condições físicas e administrativas de cada escola. E como resultado desse esforço, mais de 1.500 inspeções e mais de 2.000 requerimentos à prefeitura, foi publicado o livro Educação Pública no Recife, a tragédia que rouba nosso futuro,
com os dados obtidos ao longo de seus 8 anos de serviço na Câmara Municipal. Professor André Regis, antes de passar o tempo, quero dizer que, ao final da apresentação do professor, vai haver um tempo para perguntas, então os interessados podem escrever no chat suas perguntas. Coloquem o país de onde vocês são, para que a gente possa apresentá-los adequadamente. E eu vou chamando um por um dos participantes que desejam perguntar, logo depois da apresentação do professor. Professor André Regis, seu tempo. Posso começar, Renan? Renan. Sim, pode começar. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Inicialmente, eu quero agradecer a Fundação Roble del Sul pelo convite, e especialmente a Renan Apoliano, que foi meu aluno, brilhante aluno, inclusive, na Faculdade de Direito do Recife. A Renan se notabilizou entre meus alunos, acompanhava também os nossos cursos na área de ciência política, então, para mim, é sempre um privilégio acompanhá-lo também nas suas andanças, sempre levando boas reflexões, trabalho. Então, para mim é um privilégio, um prazer ter atendido ao seu convite. Eu vou... não vai ser uma palestra, não vai ser uma conferência, vai ser uma conversa, porque o cartaz que foi feito foi nessa linha. Conversa sul-americana, indispensável, né? O que aqui seria indispensável, e aí na área de educação. Eu serei breve na minha apresentação, porque eu quero trazer mais elementos de reflexão, de questionamentos do que de respostas, e eu quero me colocar à disposição de vocês para que vocês possam estabelecer esse diálogo, né? Porque se é conversa, não pode ser um monólogo, né? Vocês também têm que participar. Então, esse é o que eu coloco. Peço já desculpas, porque eu tenho que encerrar às 8 horas, ou seja, do horário aqui, né, do Brasil, às 20 horas, em decorrência de um compromisso subsequente. Então, já deixo minhas desculpas de não poder continuar muito além, embora já me coloque à disposição para que a gente possa conversar também em outras oportunidades. Acredito que, aí iniciando de fato essa nossa conversa, e nós estamos falando da América do Sul, algumas observações, né? Primeiro é que há a integração na América Latina, especificamente na América do Sul, ela é muito pequena, né? Então, os brasileiros não conhecem os demais países, os vizinhos, os seus vizinhos também não conhecem bem o Brasil, e não há uma grande circulação de pessoas, não há uma grande circulação de ideias. Isso muito em decorrência da extensão territorial e da falta de infraestrutura para que a gente possa viajar com segurança, com rapidez, livremente pelo continente. Então, isso é uma pena que a gente conheça tão pouco um dos outros. Então, uma iniciativa como esta, mesmo que à distância, ajuda a que a gente possa se conhecer melhor, né? Eu conheci todos os meus amigos, todas as minhas amizades da América Latina que eu tive, foi no ponto de encontro, foi em Nova York. Não foi aqui no Recife, não foi em outra cidade do Brasil, foi em Nova York, estudando, e aí tinha gente de toda a América Latina, e a gente sempre parava para discutir temas comuns como este. Então, a questão da educação, ela é absolutamente prioritária, primordial. Você vai dizer, sim, mas o que ele está dizendo, isso é o óbvio, é verdade. O drama é que, apesar de ser o óbvio,
esse óbvio não é enxergado. Os governos não têm uma estratégia, uma abordagem correta em termos de educação. Todos os governos de todos os países da América Latina. Nós passamos vergonha, toda a América do Sul passa vergonha no que se refere à educação. E isso faz com que a gente tenha uma competitividade comprometida para o futuro. Nesse mundo de completa transformação que nós estamos vivendo, perceba que a pandemia traz a crueldade da realidade. Qual foi a contribuição de todo o nosso continente para o combate ao Covid-19, à pandemia? Quantas instituições de pesquisa? No Brasil, tivemos apenas a sorte do Instituto Butantan em São Paulo e da Fiocruz, que é uma instituição no Rio de Janeiro, que tinham experiência em vacinas e conseguiram joint venture com a AstraZeneca, Inglaterra e Suécia, e com a China, então, que produz a vacina Coronavac. Então, ou seja, nós estamos utilizando, ainda bem que nós temos uma estrutura, mas o know-how de fabricação da tecnologia toda não é nosso. Ou seja, estamos atrasados nisso. E isso reflete uma ciência que também não é vocacionada para a resolução de problemas práticos. Quando a gente... E aí você vai dizer, mas será verdade mesmo que ele está dizendo isso? Será que nós somos um desastre? Veja, até 20 anos, até 15 anos, se alguém dissesse isso, poderia ser contestado. Não, não é verdade. Em outros lugares a situação é pior. Então ficaria simplesmente o que a gente chama aqui de achismo. Há mais ou menos 15 anos, a OCDE tem um teste chamado PISA, Program for International Student Assessment, que verifica a condição de estudo aos 15 anos de estudantes de várias partes do mundo, e vários países da América do Sul participam. E nesse teste você tem o conhecimento é testado em matemática, a sua língua materna e ciências. O fato é que a gente, quando comparado com a média da OCDE, nós estamos lá atrás. Os países mais desenvolvidos estão abrindo a dianteira em relação a gente, porque o seu sistema educacional progride e o nosso não. Raras exceções, o Chile é o primeiro colocado entre os países da América do Sul, mas sem um desempenho que possa dizer colocá-lo numa condição de primeira linha, primeiro time. Então, é vergonhoso que os países da América do Sul que participam, a exemplo do Brasil, do Uruguai, da Argentina, a gente passe tão mal, né? Então, mais outros, como países como o México, país grande, também não vai bem. Então, o fato é que a gente tem um termo de comparação. E nesse termo de comparação a longo prazo, o que está caracterizado é uma estagnação, mas uma estagnação nossa, enquanto que os outros progridem. Então, casos como Singapura, casos como a China, por exemplo, a China, a região de Pequim, de Beijing, já está em primeiro lugar no teste do PISA. Em países como Finlândia, como Suécia, toda vez que o PISA sai um resultado adverso, se para se discutir, para planejar, para que o resultado posterior seja de melhora. Ou seja, há um debate público em termos da performance dos estudantes. Eu posso dizer com certeza aqui no Brasil, não sei a realidade dos seus países, mas eu presumo que seja idêntica, sai o resultado do PISA, isso não é matéria. Se alguém levantar essa discussão, vai ficar sem nenhum tipo de rebate, porque não é o tema, exceto para os especialistas. E aqui no Brasil também nós temos um índice que é o índice local, que é semelhante ao PISA, que é o IDEB, que também reflete que nos últimos 15 anos a educação no Brasil ela está estagnada. Ou seja, enquanto o mundo progride, a gente fica para trás. Então, o desafio já que essa é a grande pergunta, o desafio é fazer com que a sociedade acorde para o óbvio.
que os governos acordem para o óbvio. No futuro, a riqueza ela vai vir toda do intelecto. Então, quem não tem uma base intelectual sólida vai ficar para trás. No passado, nós tínhamos, e aqui eu acho que a nossa base histórica era de metais preciosos, cana, café, algodão, produtos de exportação que eram commodities. Isso fazia com que você esperasse ter a sorte de descobrir alguma coisa no seu território, e territórios grandes como os dos países da América do Sul, para que você entrasse no clube dos países ricos. Você pode ter o minério que for hoje. Em breve não valerá de nada. Petróleo é uma commodity que a cada dia perde valor. Daqui a pouco não vai valer nada. Então, o que é que vai valer? O intelecto. E como é que nós estamos nesse campo? Mal. Então, o desafio é fazer com que, olha, o que é que todos os países fizeram para dar certo? Você pode pegar países da Ásia, ou países da Europa, ou da América do Norte. E se você for olhar países distintos, como Canadá, como Finlândia, Suécia, Japão, Itália, ou seja lá o qual for, os Estados Unidos, o que é que todos esses países, Israel, o que é que todos esses países fizeram em comum para que eles chegassem a um patamar de desenvolvimento e de prosperidade econômica, de civilidade, padrão de civilidade, de segurança? Você vai dizer, uns países são parlamentaristas, outros são presidencialistas, adotam um sistema de lista aberta ou de lista fechada, ou de modo distrital, ou uns são democracias, outros são até ditaduras, como o caso de Singapura, por exemplo, a China. E os que atingiram um patamar de desenvolvimento não foi por conta do sistema político, não foi por conta de uma riqueza mineral. Que a gente pode encontrar em comum a todos eles é que todos eles têm um sistema educacional que privilegia a criança na primeira infância. Esse aqui é a grande sacada. Todo esforço de países como os nossos países deveria ser concentrado na primeira infância. Se você salvar a primeira infância, a criança na infância, protegê-la, o peruano, ou o brasileiro, ou o mexicano, ou o chileno, vai ser capaz de fazer tudo que os suecos fazem, ou os holandeses fazem. Por que não? Pode ser até mais criatividade, diversidade, a gente poderia dar um banho. Mas isso não é o que acontece. A lógica aqui ainda é de se esperar que se vá para uma universidade pública, e aí, para tentar resolver problemas, não se resolvem tão facilmente. Aqui no Brasil, como a educação é muito ruim, e só quem entrava na escola pública de qualidade, que é no ensino superior, que é a universidade pública, que é a Universidade Federal, eu ensino na Universidade Federal. Então, para entrar na Universidade Federal, que é a melhor universidade, somente aqueles que... somente não, mas era praticamente o acesso era garantido para quem tivesse uma escola privada, feito o estudo colegial numa escola privada. Eu disse, não, vamos acabar com isso. Então, ao invés de melhorar a qualidade da escola pública, vamos acabar com isso como? Estabelecendo cotas. Não se resolve dessa forma. Você chega na universidade sem a bagagem, sem a formação adequada, e chegou porque teve um handicap, ou seja, uma ajuda para poder entrar. Não acredito que essa seja a política mais inteligente. O Brasil gasta muito mais com o ensino superior do que gasta com o ensino básico. A gente precisa inverter essa ordem de prioridades. O Brasil gasta muito com o combate à corrupção de forma ineficaz, que gasta muito com instituições de controle, com o judiciário pesado, com o Ministério Público pesado, com órgãos de controle de todos os tipos. E não consegue combater a corrupção. Porque o problema da corrupção não é você ter órgãos que combatam a corrupção, porque é mais fácil até os corruptos
entrarem nos órgãos e corromperem também os órgãos. Aí você cria um sistema duplamente caro, porque é caro manter a estrutura para combater a corrupção. Nem vai combater a corrupção, nem essa estrutura vai ser barata. Então, você termina pagando 2 vezes o custo. E aí, como é que você sairia dessa equação? Através da educação, povo educado e civicamente educado. Essa seria a grande sacada, a grande forma da gente entrar para o clube dos países próprios, prósperos, civilizados. Então, é preciso colocar na agenda, o desafio é colocar na agenda o óbvio. Então, lideranças como vocês, jovens de liderança como vocês, deveriam ter como causa a primeira infância, a educação básica, para que houvesse... É muito simples, a fórmula é muito simples. Cuidou da criança na escola, a criança vai para uma escola e sai educada, o país prospera. Eu vou contar uma historinha aqui só para a gente descontrair, já que é uma conversa. Suponhamos que você mora num edifício, num prédio, e se mude para o seu lado o apartamento um russo. O russo ele não fala espanhol, ou ele não fala português. Toda tarde, 5 horas, ele bate na sua porta, você abre, ele entra e começa a conversar com você em russo. Ele conversa, você fica com vergonha de não atendê-lo, você fica escutando ele falar, ele já está, depois de um passar de um tempo, ele já está com intimidade com você, porque ele vai lá todo dia e conversa com você, ele abre o refrigerador, pega uma cerveja, abre, fica bebendo uma cerveja com você, e você termina bebendo a cerveja, ele fala e você escuta. Todo dia você chega para um amigo e diz, olha, todo dia o russo vai lá em casa, 5 horas da tarde eu não posso nem mais sair, 5 horas da tarde eu tenho que esperar o meu vizinho russo chegar para conversar comigo. Mas ele conversa e eu não entendo nada. Esse é o caso com você, que você tem mais do que 20 anos, né? Agora, esse mesmo russo, pela manhã, todo dia ele desce para jogar futebol com uma criança que mora de 7 anos de idade, e outra com de 5, e a outra com de 4, e eles jogam futebol todos os dias no parquinho do condomínio. Com 6 meses, o que é que vai acontecer? Você vai ficar louco de todo dia ter que falar com esse russo sem entender uma palavra, e em 6 meses, todas as crianças que jogam futebol com o russo estarão falando russo, porque ele fala com as crianças russo. Então, a criança, ela aprende pela observação, pelo ouvido. Então, se ela escuta um idioma, na idade que ela está receptiva a aprender, ela aprende inevitavelmente. Então, se você pegar uma criança e botar a criança só para assistir televisão em francês, só bota ela para assistir esse francês, ela vai aprender francês. Ela vai aprender italiano, vai aprender o que quiser. A primeira infância é uma janela de oportunidades que não pode ser perdida. E todos nós desperdiçamos este momento. Então, é como se você olhasse uma criança não com um olhar humano, e sim econômico. Toda vez que você olhasse uma criança que estivesse nas ruas das nossas cidades, e em idade escolar, deveria estar na escola aprendendo, e você quantificasse aquilo, você iria perceber o desperdício de recursos monetários, inclusive. Porque uma criança, quando ela é educada adequadamente, ela cresce. Quando ela cresce, educada, ela vai trabalhar, vai ter posições importantes, ela vai pagar impostos, ela vai ser exigente porque ela paga impostos, ela vai produzir riquezas, ela vai ajudar na elevação do padrão de vida coletivo. Agora, quando uma criança ela tem negado o direito à educação, ela não vai para a escola, ela vai ser um analfabeto, ou um analfabeto funcional, que não entende temas abstratos. Quando ela chegar na idade adulta, ela vai para a miséria, ou então, como é o caso do Brasil, que a Constituição determina, ela vai ter que entrar num programa de assistência social. Então, ela vai receber um dinheiro do governo para poder viver, para comprar comida, para comprar alguma coisa, para viver, para subsistir. E quem é que vai pagar a conta?
porque alguém vai ter que pagar a conta. Aí quem vai trabalhar, quem estudou, que vai trabalhar, vai ter que pagar a conta para o Estado, para si e para quem não estudou. A conta vai ficar pesada, porque são poucos o que tem esse acesso e uma multidão aqueles que tiveram a educação negada. Então, essa é a nossa tragédia. Eu acompanho o debate político no Brasil há muitos anos e é absolutamente inacreditável como nós perdemos tempo com futilidades, como nós perdemos tempo com o que é irrelevante, como a mediocridade ela domina os noticiários. Enquanto isso, o país continua perdendo posições. O Brasil era muito mais importante, relativamente, há 30 anos do que ele é hoje. E a tendência é ele perder posições. A única coisa que vai muito bem no Brasil é o setor da agricultura. E vai muito bem o agrobusiness, porque o Brasil conseguiu investir muito em ciência para o campo, para o agronegócio. Nós temos uma empresa que é referência internacional, que é a Embrapa. O caso da Embrapa demonstra que, se deu certo na agricultura, dá certo em qualquer outra. Mas, para isso, a gente precisa produzir ciências. A nossa universidade ela não pode continuar perdendo tempo com um debate ideológico rasteiro que simplesmente tira, inclusive, todo o entusiasmo dos estudantes. O debate no Brasil, a academia e o debate público no Brasil são relativos a temas do século XX. Não entramos ainda no século XXI. Eu não sei como é nos países de vocês, mas é como se o mundo estivesse vivendo numa realidade e a discussão fosse para trás. É olhar para o céu, ver as estrelas, o céu não, aquelas estrelas já representam o passado, e aí você ficar discutindo o posicionamento das estrelas que não estão mais lá. Então, essa é uma tragédia ou seja, a falta do reconhecimento do que é o óbvio, do que todos os países que prosperaram fizeram. Se o Brasil tivesse feito, em 1950, Brasil e Coreia do Sul tinham o mesmo padrão de desenvolvimento. Ambos eram subdesenvolvidos. O Brasil progrediu muito de 1950 para cá, mas a Suécia progrediu infinitamente mais. A Suécia não, a Coreia do Sul, porque investiu mais em educação. Se nós tivéssemos a produtividade do sul-coreano hoje, nós seríamos a segunda maior economia do mundo. Não somos. Mas por quê? Porque eles fizeram o dever de casa e nós não. Então, a escola continuou sendo aqui algo inacessível para a maior parte das nossas crianças durante, basicamente, até a década de 90 do século passado, 97, é que a gente conseguiu a universalização do acesso à escola para todos. E de lá para cá, você tem praticamente todas as crianças, todas não, 97% das crianças nas escolas, mas as escolas não são boas. As escolas não permitem que as crianças saibam matemática, por exemplo. Como é que você vai esperar que o país possa competir no futuro se as suas crianças não sabem matemática, né? Então, essas são reflexões que eu gostaria de trazer para vocês, me colocar à disposição para a continuidade da nossa conversa. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor, por suas palavras. É excelente ouvir tudo isso. E nós temos aqui pessoas, só para comentar, né? Temos aqui pessoas que estão nos assistindo da Argentina, do Chile, Colômbia, Uruguai, Equador, Bolívia e, claro, do Brasil, né? Queria ouvir também se alguém tem alguma opinião que compartilhar sobre esses países. Mas eu ia fazer uma pergunta, professor. Quem seriam os atores da sociedade que poderiam ajudar mais a mudar esse cenário? Ou seja, o problema da educação está mais na formação do professor,
na infraestrutura das escolas, no financiamento público à educação? Qual seria a raiz desse problema? Excelente pergunta. Bem, em primeiro lugar, deveria ser os políticos, né? O futuro ele é ditado pela política. Os partidos políticos são as únicas instituições com o objetivo, com a finalidade de pensar o futuro. Se os partidos não pensam o futuro, o país não tem nenhum tipo de discussão razoável nesse sentido. Não é papel do Ministério Público pensar o futuro. O comportamento dele é de fiscal da lei. Não é papel da magistratura pensar o futuro. Pensar o futuro é coisa da política. Agora, você pode fazer a política dentro ou fora dos próprios partidos, não é? Então, eu estou dizendo que os atores políticos, e aí você pode ter entidades da sociedade, fundações de grandes empresas, por exemplo, que possam procurar fomentar a discussão. Você tocou aí no caso dos professores. O que eu tenho observado também é que, assim, no caso do Brasil, não sei o caso em outros países, né, de vocês, mas aqui o arcabouço de proteção ao servidor público é muito grande. Então, quando se entra no serviço público, praticamente não se sai mais. E os professores, muitas vezes, eles têm uma pauta que é corporativa, uma pauta que é o quanto é melhor para o professor. E muitas vezes isso pode colidir com o que é melhor para os alunos. Você pode ser entre investir em infraestrutura para melhorar, como você colocou, uma escola, ou aumentar o salário dos professores. Você acha que os professores vão preferir o quê? Melhoria na infraestrutura ou aumentar o seu salário? Eu não tenho a menor dúvida que vão preferir aumentar o seu salário. Então, isso é algo... E aqui no Brasil, veja, a gente tem a mania, eu acho que também isso é um hábito, talvez, no restante da América Latina, de estabelecer percentuais mínimos para a despesa, para investimentos, como se, estabelecendo um percentual mínimo, você pudesse garantir o sucesso. Aqui a Constituição manda que os municípios têm que destacar 25% de todo o orçamento para a educação. A cada ano, sabe o que acontece? A fatia dos 25% que é destinada ao pagamento de professores só faz aumentar. Então, a fatia relativa a toda a manutenção da escola vem a diminuir. Então, isso é um ponto importante, né, que a gente deve salientar. Mas, enquanto a gente tiver essa lógica de democracia pelos partidos, os partidos é que deveriam trazer essa maior essa preocupação prioritária pela educação, mas isso não vejo que aconteça. Simplesmente nós tivemos eleições presidenciais há 2 anos e vamos ter daqui a 1 ano e alguma coisa, e simplesmente a educação não é tocada. Assim, o que é que fazer? Até mesmo porque também temos um problema federativo, é que a competência para a educação no plano das crianças na primeira infância é do prefeito, não é do presidente da República. E nós temos 5.500 prefeitos, então não há uma boa articulação desses prefeitos. E os prefeitos não têm, muitas vezes, a dimensão da importância da escola. Então, lamentavelmente, também, quando você coloca os 25% obrigatórios para a educação, você também traz para o universo da educação 25% da corrupção. Então, a corrupção vai também invadir a área da educação, o que é extremamente nocivo, né? Então, em regra, não se coloca para a Secretaria de Educação um especialista em educação, se coloca para a Secretaria de Educação alguém que tem respaldo político aí para, muitas vezes, desviar recursos. Entendi, obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Saez, da Argentina. Ele é diretor executivo da Fundação e tem uma pergunta para você. Gabriel, pode Pois fazer não. essa pergunta.
Gabriel, tu micrófono. ¿Ahora? Sí. Muchas Podemos gracias, ouvir. disculpa, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si alguien le está traduciendo, el profesor seguramente puede entender en cualquier caso, pero le quería no solo agradecer que nos acompañara, sino quería darle un poquito de marco sobre esta iniciativa para después derivar en una pregunta concreta. Hace 6 años, cuando nuestro grupo se conformó, entonces como grupo, tuvimos un primer encuentro a comienzos de 2015 y el tema del encuentro fue educación para la transformación. Y tuvimos 2 referentes políticos que estaban trabajando en diferentes espacios, pero sobre el tema de la educación. Y como anécdota, como recuerdo, estaba pensando que nos sorprendió a todos el caso de, que ahora es mucho más conocido, de Finlandia, pero lo que más nos había sorprendido no era los logros solamente, sino la mirada que tenía Finlandia sobre su propia situación 10 años o como mucho 12 años antes. Entonces, lo sorprendente fue la velocidad con la que el cambio radical aconteció. Claro que Finlandia es un país muy distinto a cualquiera de nuestros países, y si tiene alguna similitud puede ser en tamaño con algunos, pero no con nuestra complejidad social y tampoco con nuestra diversidad y vitalidad. Pero la primera reflexión es esto, ¿no? Algunos países que usted tomó como referencia realizaron ese cambio a una velocidad que a veces nosotros no nos imaginamos, no nos atrevemos a imaginar posible. Ese es un comentario histórico de nuestro grupo, un comentario a futuro. Es posible que antes de fin de año hagamos una actividad en la ciudad de Recife con un grupo de jóvenes relacionados con nuestra fundación y nos gustaría que de alguna manera tenga un contacto con usted si fuera posible. Será un prazer. Eso fue toda la introducción. Ahora mi pregunta. Tengo el privilegio de tener algunos buenos amigos de Brasil que como usted comparten no solo el amor por la educación, la docencia y el conocimiento, sino también la actividad política directa. Uno de ellos estudió en la New School, es el sociólogo, no sé si usted lo conoce, a José Sousa, trabajó mucho sobre temas de la así llamada ralé, y otro es el profesor, fue ministro en un par de ocasiones, Roberto Mangabeira Unger, y hay otros que son más jóvenes. Pero lo que me llama la atención de este tipo de perfil de persona, que para salir de la academia a la acción política, tienen que tener una cuota muy grande de esperanza sobre la posibilidad del cambio. La academia, el conocimiento y el análisis le permite tener una visión realista de la realidad, pero su esperanza lo impulsan a la acción. Y es una pregunta que he hecho varias veces en estos ámbitos, es ¿en qué radica para usted la esperanza en el futuro de Brasil, del norte de Brasil, de Sudamérica o del contexto que usted quiera delimitar? Gabriel, muito obrigado pela pergunta. A primeira parte, em relação à Finlândia, eu até fiz uma visita à Finlândia para conhecer de perto, para sentir, para entrar lá e sentir o que é a escola finlandesa. E uma coisa interessante que eles me contaram lá é que a primeira edição do resultado do PISA, a Finlândia ficou em primeiro lugar. Sendo que eles, de repente, eles não sabiam que tinham a melhor educação do mundo e ficaram sabendo, poxa, olha, fizeram um teste e nós temos a melhor educação do mundo. Então, isso, para eles, foi uma grande surpresa e que gerou a necessidade de manter uma posição de liderança, né? Um país muito pequeno. Mas o que eu vi lá, Gabriel, interessante é que não tinha nada de mais, não era a questão tecnológica, era tudo muito tradicional nas escolas.
A ênfase era na excelência do corpo docente, dos professores. Então, os professores são de primeira qualidade. Eu também estive, até na mesma época, eu estive em Miami-Dade, na Flórida, nos Estados Unidos. E aí eu vi um outro modelo, um modelo que era muito concentrado em tecnologia, em ferramentas de web, de ter computador, de tudo. Não é um nem o outro. Qualquer um dos dois pode funcionar, desde que você tenha o treinamento adequado. A educação ela pode ser modulada de acordo com as características de cada país. Isso portanto, o caso finlandês ou o caso por exemplo, da Flórida, em Broward, ou em Miami-Dade, onde tem boas escolas, demonstra isso. Na questão do futuro, e você falou aí da esperança, você mexeu muito aí comigo nessa questão, porque eu sou professor, mas eu também sou um político. Eu disputei mandatos, eu ganhei eleições, ganhei 2 eleições para vereador do Recife, disputei uma vaga no Congresso Nacional, fiquei na suplência para o Congresso, não fui eleito, mas agora em 2020 tivemos eleição novamente para a Câmara do Recife. Eu simplesmente decidi não disputar. Decidi não disputar porque eu sentia que meu papel lá já tinha sido cumprido e que eu simplesmente não acreditava mais no que estava acontecendo e eu achava que a arena não era mais aquela, que eu deveria procurar outros espaços para também fazer política e sair de uma zona de conforto, disputar um mandato, mas eu confesso que é muito difícil você ter esperança de futuro quando você está conectado com o que está acontecendo no mundo. Porque as profissões estão desaparecendo, o mundo está em completa transformação e nunca foi tão fácil adquirir conhecimento. Nunca foi tão fácil você aprender qualquer idioma, nunca foi tão fácil você aprender cultura, você ter cultura. Mas nunca foi tão difícil fazer com que as pessoas entendessem que o caminho é a educação, que o caminho é uma formação densa. A mediocridade parece que do WhatsApp, a limitação da informação instantânea e tudo muito fragmentado, tem tirado, inclusive, muita capacidade de reflexão. Então, eu lamentavelmente, eu não tenho hoje nenhum motivo para ter a esperança que seja uma esperança infantil, vamos colocar assim, ingênua, melhor colocando até, ingênua, de que no futuro vai dar tudo certo para a gente. Se nós não alterarmos o curso da realidade, o futuro vai ser muito ruim para a gente. Além do mais, vai haver fuga do nosso intelecto. A Europa vai precisar de gente, o Canadá precisa de gente, e vai tirar a gente nossa, de qualidade. Então, o Canadá todo dia vai atrás de pessoas como vocês, para que você saia da Argentina, ou do Uruguai, ou do Brasil, ou da Colômbia, e vá morar lá e se mude. Você está preparado, você tem saúde, você tem educação, vá para lá, para o Canadá, eles abrem as portas. Então, a gente corre o risco, inclusive, de perder cérebros, né? Então, é preciso, do ponto de vista da esperança, como você coloca, eu tenho todos os motivos hoje para não ser muito... Aí você vai dizer, poxa, que cara pessimista, que a pessoa tão pessimista. Eu estou sendo realista aqui. Eu acredito que a gente tem que interferir na realidade. Agora, o dia que acontecer essa decisão fundamental de investir na educação, na primeira infância, nós precisamos somente de 17 para 20 anos para uma transformação radical. É muito tempo? Não é muito tempo. É pouquíssimo tempo. Agora é uma eternidade se você não toma a decisão agora. Então, 20 anos pode durar um milênio. E é isso que tem acontecido nos nossos países, né? Agora, se uma geração ela for educada plenamente,
essa geração educada plenamente, ela vai tomar conta de todas as gerações subsequentes. Essa que é a grande esperança, né, do ponto de vista. Agora, nunca foi tão fácil. E, veja, nós estamos sem custo muito baixíssimo, irrelevante, fazendo esse encontro. Isso é inédito. Imagina quanto custaria há 3 anos, há 4 anos, um encontro com todos nós. Seria uma fortuna, né? Então, esse aqui é um ponto. Mas eu concordo com você. Quem não tem esperança, quem não acredita, não deve ir para a política, porque a política é o espaço de crença, de vontade, de determinação de interferir com a realidade. Profesor, discúlpeme, yo, sin el permiso de Renan, visité, cuando él organizó esta conversa, su página de Facebook y lo stalkeé, pero fue muy rápido, no, no me entienden tal. Y vi que la foto principal, no sé si la de portada, era usted con muchos alumnos. ¿Cómo están ellos? ¿Qué dicen? ¿Cómo miran al futuro? Veja, eu procuro não levar essa carga aos alunos, não. Eu procuro incentivar os alunos à participação. Esse é o nosso principal patrimônio. E tenho sentido muita falta dos meus alunos presencialmente, né? Nesse período de pandemia, eu tenho dado aula de casa, né? Como eu estou falando com vocês. E geralmente os alunos não abrem a câmera, então eu nem sei quem eles são, só vejo o nomezinho. Aqui, pelo menos, eu estou vendo vocês. Isso já ajuda na interação. Y muchos de los que tienen la cámara apagada yo los conozco y bueno, sí, es una lucha permanente en todos los ámbitos. Perdón, Renan. Não, sem problema, Gabriel. Bem, professor, tem só uma pergunta a mais para a gente encerrar, que foi feita justamente pelo nosso tradutor, Damian. Acho que como ele está como tradutor, não vai conseguir falar aqui, mas eu vou dizer o que ele comentou. Ele disse que quando você falou sobre o passado, né, que o Brasil e outros países estão ainda muito presos no século XX, ele lembrou das discussões universitárias na Argentina, que também se baseou muito nisso. E a pergunta é para deixar de olhar para o passado e começar a olhar para o futuro. Desculpe, Renan, cortou essa última parte. Você disse essa parte final aí da sua pergunta. Como deixar de olhar para o passado e começar a olhar para o futuro? Bom, essa é uma pergunta excepcional. Isso dá para fazer aí uma boa tese, uma boa discussão. A Argentina é um caso muito triste, né? Assim, eu vejo a Argentina há 100 anos a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Há 100 anos a Argentina era um caso de sucesso que se perdeu pela política. Ou seja, a Argentina se perdeu, que eu digo, a liderança, né? Porque você tinha um dos países mais ricos do mundo deixando de ser. Isso, comparativamente, é um motivo de lamentação. E isso é graves crises, não é, na Argentina. Mas o que eu percebo, não sei se vocês estão também percebendo isso nos países de vocês, no caso específico na Argentina, é que é preciso trazer o jovem para a política. Os jovens não têm o menor interesse na política, justamente pelo que eu disse. O jovem, ele olha para os discursos e ele não se identifica. A discussão é uma discussão que não faz o menor sentido. Então, a política é coisa controlada por pessoas que não têm a visão do futuro, e sim o retrovisor olhando para o passado, e muitas vezes numa perspectiva de tirar vantagens, somente tirar vantagens do aparato estatal, né? Então, é preciso, eu acho que uma contribuição de uma nova forma
de participação. E aí eu acredito que a boa notícia, viu, Gabriel? Eu sou a esperança que eu tenho, e aí voltando aí ao caso da esperança, é que a esperança que eu tenho é que as boas notícias não virão da política. As boas notícias virão da ciência. As boas notícias virão do progresso da humanidade através da tecnologia. Então, e eu acredito que isso vai fazer com que haja um maior protagonismo em relação a uma visão de futuro do que uma visão de passado. Então, eu vejo que para quebrar esse elemento de olhar para o passado, e nós temos aqui também no caso específico do Brasil, porque essa pergunta foi uma pergunta muito densa, inclusive, bem elaborada, nós temos aqui muitas corporações que sugam o esforço da nação. Nós praticamente produzimos riquezas para manter um arcabouço estatal, as estruturas do Estado. E essas estruturas formadas por corporações dominam o debate. Então, a gente não sai dessa, não tem como quebrar isso. Então, lamentavelmente, as nossas escolhas presidenciais, as últimas escolhas, não foram na linha de uma ruptura para o ingresso de uma nova etapa de pensamento de futuro, onde você pudesse trazer a educação, cuidar da educação básica, investir em intelecto, e aí você participar do mundo dessa forma. Eu acho que não é nada fácil, não é uma tarefa fácil. Agora, vocês têm um papel muito importante nesse sentido. Não cair na armadilha. Não cair na armadilha de só discutir o que se coloca para você discutir e que são temas do passado. Você tem sempre que se perguntar, esse é um tema do futuro ou esse é um tema do passado? O Brasil só tem discutido a reforma da Previdência, século XX, reforma tributária, século XX, reforma administrativa, século XX. Toda a nossa discussão aqui importante é o século XX. Ou seja, não há um debate aqui de qualidade no sentido, olha, o que fazer para que o Brasil passe a competir com os suecos, com os alemães, com os chineses, com os americanos, nos setores mais relevantes, ciência de ponta. Esse debate ele não existe. Já existiu no passado. Já existiu no passado a estratégia de que o pensamento do passado era até um pensamento grandioso. Um dia o Brasil vai ser uma potência mundial. Até isso desapareceu. Houve uma conformidade com a posição relativa de posição intermediária, não de liderança. Então, isso, eu acho que tem que... Quem pensa o futuro tem que pensar com liberdade, né? Então, para isso, a liberdade é fundamental. Você tem que libertar as amarras para que você possa pensar além do que é colocado, ou seja, tem que se libertar um pouco do noticiário que puxa para trás, né? Ok, professor, muito obrigado pelas suas respostas. Bem, sabendo que você tem o horário, né, para... mas eu tenho, eu tenho um compromisso, mas também fique tranquilo. Tá bem. Mas como eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, deixa eu só conferir no chat. Acho que eram as perguntas que tínhamos. Então vamos encerrar, né? Agradecendo a todos que estão aqui presentes, de tantos países, né, que nos acompanharam. Agradecendo também as pessoas que nos ajudaram com a parte técnica, Gabriel, Pablo, Eric, nosso tradutor. E, sobretudo, ao nosso professor André Regis, que brilhantou aí com essa palestra, né? E todos os comentários, que, sem querer, querendo, ele nos deu, e um futuro melhor. Muito obrigado, professor. Un abrazo. Renan, mil disculpas por estas interrupciones permanentes, pero yo estaba pensando, interrumpo nuevamente, yo tengo el deseo
de volver a hablar con el profesor en un futuro y espero que él se considere o comience a considerarse un amigo de este grupo, de la Fundación. Pero también me interesa su mirada sobre el siguiente punto, antes ya lo dejamos. Usted vio, profesor, hay por lo menos una persona de 8 o 9 países de América del Sur, y nosotros, siendo muy pequeños en número y todavía en impacto, tenemos como una de nuestras metas establecer un puente para que, como usted dijo bien, el encuentro entre las dos mitades de Sudamérica no se dé en Nueva York, sino aquí mismo. Parecemos hermanos siameses, juntos pegados por la espalda, pero no reconociéndose mutuamente. Y esto es una pequeñísima escala, pero que puede ser una contribución. ¿Cómo mira la juventud del norte de Brasil a sus pares? ¿Tiene algún registro del resto de los jóvenes de los países, incluso ahí del norte, de Venezuela, más allá de la crisis de los refugiados, de Colombia, puede ser Perú, Ecuador del Norte? En el joven brasilero del norte, ¿hay alguna presencia en el imaginario de sus hermanos sudamericanos? ¿O miran a Europa? Da região norte do Brasil, você está falando Amazônia, por exemplo? No, bueno, no, nordeste. No, nordeste. Ah, ok, tá certo. Bem, eu diria que nós estamos, pela nossa tradição, o nosso contato é com a Europa. Assim, Lisboa, é o mundo europeu, depois o mundo americano. Eu não vejo uma... É como se nós estivéssemos de costas para o continente americano. Então, o olhar é o olhar para o oceano, não é o olhar para o interior. Então, essa é uma percepção que eu tenho e que até estabelecemos aqui, no melhor momento, há 2 anos, tínhamos voos diretos para Buenos Aires, para Montevidéu. Parecia que a coisa até podia gerar... houve durante o que se esperava que o Mercosul se transformasse numa realidade e que houvesse uma maior integração, isso também não ocorreu. Então, eu acredito que isso ainda está em aberto a vir a acontecer, embora seja um mandamento da nossa Constituição. Não sei se vocês sabem, mas a nossa Constituição determina a integração. Então, não é algo que possa ser dispensado, né? Então, o Estado brasileiro ele tem como um dos objetivos a integração com todos os povos da América do Sul. Então, isso é uma determinação constitucional, mas acho que ainda está para vir. Quando nós tivermos uma maior infraestrutura, seria muito bom que essa infraestrutura fosse férrea, e você poder fazer como os jovens europeus, que durante o período de férias escolares, bota uma mochila atrás, entra no trem e vai conhecer os outros lugares. Então, isso também eu acredito que ainda está para acontecer. Mas eu aproveito, Renan, para agradecer o convite. Estou à disposição de vocês em outras oportunidades. Peço até desculpas se eu fui um pouco pessimista em determinados pontos, mas eu acho que é importante o pessimismo fazer como Charles de Gaulle, dizer que ele era um pessimista propositivo. Ele achava que estava tudo ruim, mas ele fazia tudo para dar certo. Então, essa é uma obrigação nossa. A situação é muito difícil, a gente precisa ter isso em mente. Não cair no discurso fácil. E cada um aqui se transformar num agente de transformação da realidade, defendendo a educação de qualidade, essencialmente na primeira infância.
Se isso acontecer, estaremos todos salvos. Muito obrigado, pessoal. Gracias. Nós que agradecemos. Bem, então, com isso encerramos nesse nosso encontro. Um abraço a todos e até mais. Obrigado. Até mais. Tudo de bom.